eu me chamo Andrei, o meu lugar de fala é a Secretaria de Educação, é o lugar em que eu estou inserido, que eu atuo, no meu ambiente profissional, e esse momento em que a gente está vivenciando nesse curso surge de uma parceria, estreitada entre a Universidade Federal de Sergipe, através do Departamento de Arqueologia e através da professora Miriam Caseta, que agora está lá, como docente, é uma querida, e que dentro desse processo de educação patrimonial, de cultura patrimonial, em 2018 ou 2017, eu não tenho muita certeza, mas acredito que 2018, quando ela estava técnica do IFAM, a gente teve um estreitamento de relação e pudemos desenvolver um projeto com os professores da nossa rede de ensino, com vistas a fortalecer essa discussão dentro do aspecto da educação patrimonial. Então, nós, na oportunidade, realizamos, na jornada pedagógica da Rede Municipal de Ensino de São Cristóvão, oficinas voltadas para essa apreensão de conhecimento e saberes relacionadas à educação patrimonial. Foi uma experiência muito positiva, os professores tiveram uma adesão em sua totalidade, e à medida que o tempo foi passando e que a gente foi percebendo e ocupando outros espaços, agora a Miriam na Universidade Federal, a gente pôde retomar esse caminhar e, por que não agora, realizar um diálogo mais próximo com outros envolvidos para refletir esses aspectos de educação patrimonial, associando-os aos processos arqueológicos, e com vistas a, durante o desenvolvimento desse projeto, elaborar materiais didáticos, suscitar discussões, estabelecer relações com outras áreas do conhecimento, para que a gente possa compreender esse processo de educação patrimonial em sua totalidade. Então, esse mais ou menos é um dos objetivos desse nosso encontro, certo? É claro que o público-alvo serão os professores, mas isso não quer dizer que esse momento não está aberto para todas as outras pessoas que desejam integrar essa equipe. Porque a gente pôde perceber nas inscrições que temos alunos de outros cursos, de outras áreas de conhecimento, que temos professores de outras redes de ensino. Porque a gente compreende esse processo de educação patrimonial como um coletivo, como algo de agrupamento mesmo, como uma grande oportunidade de construir processos. E quando isso é feito com um múltiplo olhar, com várias áreas, com vários personagens, com várias projeções, eu diria, de diferentes formatos e modalidades, a gente pode ter um trabalho muito mais sólido, muito mais consolidado. Nós temos aqui nesse grupo também outros agentes culturais da nossa cidade, como o Matheus, que eu estou vendo aqui, que são pessoas também que valorizam essa cultura, que resgatam essa cultura e que defendem esse processo de saber histórico. Então, eu acho que esse é o espaço para que nós possamos construir, dialogar, refletir. Na oportunidade, eu também agradeço a presença da professora Sônia, que é uma querida, que tem também um histórico muito recorrente frente a essas discussões, e que, aceitando ao convite da professora Miriam, veio conosco passar essa tarde de troca de experiência, certo? Quero desejar a todos um excelente itinerário informativo, dizer a vocês que sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro momento de muitos que virão. Eu tenho certeza que esse grande encontro que a gente vai realizar, e ao longo desse curso, os outros todos, vão deixar sempre o sabor de quero mais, dando a gente a oportunidade de pensar outras ações, tendo Miriam, que é uma querida e é uma pessoa que respira isso e faz isso muito bem, Bruno e os demais envolvidos, Lorena, Camila, que estão nesse contexto de operação, nos bastidores. Eu tenho certeza que essa será uma grande oportunidade para que a gente possa desbravar outros horizontes. Contem conosco, e agora eu repasso a palavra para a professora Miriam, que vai dar continuidade ao processo e aos trabalhos. Beijo. Obrigada, Andrei, pelas palavras. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Desejar aqui umas boas-vindas, a todos e todas que vão participar como cursistas, que estão aqui atuando como bolsistas voluntários para fazer com que isso tudo funcione, a contento, e criando oportunidades também aos pós-graduandos, doutorandos da Bruno e Jéssica, da Federal de Sergipe, que estão colaborando nessa construção de um processo pedagógico compartilhado. E
Sem sombra de dúvida. Sônia, é uma gratidão imensa tê-la aqui, ter aceitado a primeira abertura, né, disso que vai ser uma grande experiência, né, que eu estou denominando de laboratório de experiências, né, e devo dizer, queria destacar também que é muito importante esse curso nesse momento no ano de 2020, em que nós estamos celebrando os 10 anos da chancela da Praça São Francisco como Patrimônio Mundial. É muito importante que a gente faça uma reflexão sobre o sentido, né, a importância dessa conquista da praça, ou melhor, São Cristóvão é o município detentor desse patrimônio, desse bem, a importância desse reconhecimento no âmbito mundial. É muito bom que a gente pense no significado que é ter para o país, para o Brasil, ter bens culturais reconhecidos, né, numa escala mundial, e nos vermos dentro dessa situação, dentro desse espaço, como vamos atuar de forma a valorizar, mas também podemos falar um pouco mais dos outros patrimônios que estão nesse mesmo contexto, né? Então, por isso é muito importante a fala de Sônia, porque ela já vem há um tempo falando de inventários participativos, com grandes experiências, que vão poder ser narradas aqui para nós. A Praça São Francisco, ela também, em 2010, foi registrada no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos como um sítio arqueológico. Então, nós também temos essa responsabilidade, enquanto arqueólogos comprometidos com uma prática que esteja voltada para uma inclusão, uma conversação, uma participação, uma colaboração com a comunidade, que a gente traga, então, algumas dos resultados, algumas dos dados, algumas das informações que foram colhidas ao longo desses cerca de 15 anos em que vêm sendo realizadas intervenções arqueológicas em São Cristóvão. Inicialmente pelo programa Monumenta e, posteriormente, por conta da arqueologia de contrato no âmbito do licenciamento ambiental. Então, temos muito para socializar em termos de patrimônio arqueológico e também estabelecer links, né, com os outros repertórios culturais do município. É por isso que este curso está inserido num projeto maior, um projeto de extensão, no qual denominamos de Campo Arqueológico Virtual, apelidado de CAVE, carinhosamente. E é nesse ambiente, né, virtual que a gente pretende estabelecer conexões com todos vocês, que são de áreas distintas de conhecimento, para que a gente construa outras novas narrativas, né, e que isso em conjunto, e que algumas delas a gente consiga até transformar em material didático, para dar suporte aos professores que são nossos mediadores, né, frente ao nosso alunato e toda uma população, né. Então, eu quero desejar, neste momento, para vocês, muito obrigado por estarem aqui, e dizer que vamos nos falar muito por conta das redes sociais que os alunos, os bolsistas do CAVE criaram, são páginas, nós temos já com página no Facebook, no Instagram, e temos um site, e por meio desses canais a gente vai divulgando e conversando. No andamento do processo, vocês vão estar recebendo notificações, demonstrando qual é o caminho, o passo a passo que nós vamos dar ao longo do curso, tá certo? Não vou me estender muito, eu vou só solicitar aquelas normas, né, de convivência no ambiente virtual, que é pedir a gentileza de manter os microfones e as câmeras desligadas durante a palestra, que é para preservar a estabilidade da sessão, e quem quiser comentar algo pode usar o chat, tá certo? Alerto também que, num determinado momento desse encontro, uma lista de assinatura vai ser disponibilizada. O link vai aparecer aqui no chat, e aí vocês vão acessar. Ao acessar, se vocês preenchem os dados, e ok, volta para a reunião, certo? Bom, passo agora a palavra para o arqueólogo Bruno Vitor Farias, que conduzirá, então, esse bate-papo,
Tá certo, Bruno? A palavra agora é tua. Obrigada a todos. Obrigado, Miriam. Boa tarde, pessoal. Já dei boa tarde aqui, mas aos que estão chegando, que vão chegar, muito obrigado pela presença de todos vocês. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer principalmente a Miriam, né, em nome da Miriam, mas toda a coordenação e a organização do curso, pelo convite, por ter me confiado também para estar coordenando e gerindo o módulo de Educação Patrimonial e Arqueologia Pública, né, do nosso curso de extensão. Eu que venho da extensão desde a graduação e trabalho, especializo na área de arqueologia pública, né, ou seja, a participação, a colaboração ativa das comunidades frente aos trabalhos arqueológicos, principalmente, que é a minha área, né, fico muito feliz em estar compartilhando com vocês, né, esses saberes que vamos adquirindo ao longo do tempo e da vida, né. A vida é muito pequena, né, e a gente acaba reencontrando e voltando sempre para os mesmos lugares e as mesmas memórias, né. Quando eu recebi a estrutura de como poderia ser o curso, principalmente para a abertura voltada à educação patrimonial, eu pensei automaticamente na Sônia, que a gente chamava carinhosamente de Mãe Sônia, e coincidentemente há 10 anos, e coincidentemente no Fórum Juvenil do Patrimônio Mundial, que foi o ano que a Praça de São Cristóvão, né, a Praça São Francisco, recebeu a chancela de Patrimônio da Humanidade. Eu estava lá, eu fiz a abertura junto com outros jovens, né, de todo o Brasil e de vários países, né, vários países de língua espanhola e portuguesa. Nós fizemos a abertura desse fórum, né, que concedeu a chancela ao fórum, e a Sônia também estava lá, era uma das nossas colaboradoras do nosso encontro. Então, a vida sempre dá essas voltas e a gente acaba se reencontrando, felizmente, para discutir essas temáticas e tudo isso, né, voltado para a arqueologia. Na época eu ainda era aluno de ensino médio, né, e hoje eu sou arqueólogo, formado em Arqueologia e Preservação Patrimonial pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, mestre e atualmente doutorando em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe, né. A educação patrimonial sempre esteve presente na minha vida, desde lá do fórum, né, quando eu era aluno de ensino médio, para vocês verem, e hoje eu me especializo em arqueologia pública, que é vamos dizer, que é um dos desmembramentos da educação patrimonial, né. A gente traz muita lição da educação patrimonial para inserir dentro das nossas metodologias arqueológicas tradicionais, só que envolvendo, né, a comunidade, a sociedade de uma forma geral, né, no processo não só de campo da arqueologia, mas no processo de interpretação, interpretativa e de construção das suas próprias histórias, né, que são as pessoas que são as detentoras desse patrimônio, né, arqueológico neste caso, né, inclusive através da educação patrimonial, né, eu criei a metodologia arqueocomunitária aplicada, né, no qual eu trabalho, fiz isso no mestrado e aplico ela agora no doutorado, e mais uma coincidência, a Sônia também fez a apresentação do nosso primeiro livro, né, dos resultados do sítio arqueológico e da comunidade que eu pesquiso aqui em São Raimundo Nonato, vocês devem conhecer por causa da Serra da Capivara, né, a comunidade rural Lagoa de São Vítor. Então, são muitas coincidências que nos trazem a esse feliz reencontro, né. Então, eu vou apresentar para vocês, né, a Sônia Rampim Florencio, né, ela que é graduada em Ciências Sociais, especialista em Sociologia Rural, e também é mestre em Educação pela Universidade de Campinas. Ela atua no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como chefe do Núcleo de Educação Patrimonial do Departamento de Cooperação e Fomento e como professora também colaboradora do mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural, também no IFAM. E a gente vai passar agora a palavra para a Sônia para a gente bater esse papo, conversar sobre as diferentes abordagens no campo da educação patrimonial. E todos temos um bom proveito, eu vou estar aqui sempre mediando vocês, as perguntas vão estar sendo feitas aqui, os comentários no chat, aqui do lado direito, no computador, no celular,
não sei como é que está posicionado, mas é fácil encontrar o chat, então a qualquer momento podem enviar e depois a gente vai conversar sobre quaisquer dúvidas que a gente tem em torno do nosso papo. Muito obrigado, boa tarde e bom curso para todo mundo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, professora Miriam. Agradeço demais o convite de estar nessa tarde com vocês, né? É muito interessante, né, Bruno? Você falou das coincidências, e eu sempre falo isso, né? Daqueles jovens que participaram do Fórum Juvenil em 2010, olha, eu não tenho essa estatística, mas a gente tem uma página lá no Facebook e mais de 80% deles estão trabalhando com patrimônio. À época, o fórum era para jovens de 18 a 24 anos, né? Mas tinha muitos jovens, como o Bruno falou, de 18, 19, que ainda estavam no ensino médio. Então, é muito gratificante ver, né, que você, Bruno, também tomou o caminho do patrimônio, enfim, está trazendo as nossas conversas, né, o que a gente construiu naquele fórum juvenil para o ambiente e sendo, na verdade, um multiplicador, né? Então, agradeço demais, estou super feliz com a coincidência e sempre que eu encontro um jovem do Fórum Juvenil, eu fico bastante emocionada, porque eu acho que assim, é reflexo, né, das coisas, como você falou, a vida vai passando, né, a gente vai fazendo nossas coisas e vai encontrando pessoas pelo caminho, vai encontrando gente que eu acho que o universo junta quem tem que ser juntado, sabe? Eu acho que é um pouco por aí. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade, né? E parabéns pelo curso, né? Parabéns por esse desafio de enfrentar essas formações nos ambientes virtuais. Estamos todos aprendendo, né? Eu acho que isso é bem importante de colocar. Ninguém está sabendo como lidar com essa realidade, mas ninguém todo mundo está sentindo a necessidade de não parar, né? Não dá para parar. E eu tenho percebido, Bruno e professora Miriam, que a gente tem juntado mais gente, a gente tem ampliado as redes, né? E essas redes são fundamentais nesse momento que a gente vem atravessando, né? Nos momentos de crises, né? Uma crise política, uma crise epidemiológica, enfim, você tem uma série de crises e a gente precisa estar unido nesse momento. E eu acho que esse ambiente virtual, ele traz um pouco essa função de manter as pessoas unidas, né? Porque, num certo ponto, a facilidade de participação em vários ambientes, ela ampliou também, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer presencial esse curso, tem toda uma série de burocracias por dentro do IFAM, tem recursos, né, diárias, passagens, e que nem sempre dá certo, né? Tanto de um lado quanto do outro. Então, eu tenho, assim, participado de vários encontros, e estou ficando muito feliz, porque eu estou conhecendo mais gente, a gente está ampliando muito isso, né? Então, esse ambiente virtual, nesse momento, é o que a gente tem, e é uma tendência, né? Então, vocês acertadamente estão fazendo isso como um canal, né? E eu acho que a gente também tem uma capacidade de atingir mais pessoas, que às vezes não está podendo, no momento, entrar na discussão, ou por motivos particulares não consegue fazer um curso, mas ela está interessada no tema. Então, parabéns mesmo por tornar isso, né, como quase uma plataforma bem bacana. Bom, gente, hoje eu pensei se eu traria PowerPoint ou não, mas é uma coisa que a gente vem aprendendo também nesses ambientes virtuais, é muito melhor a gente conversar mesmo, né? Acho que apresentações também, que é outra, é um revisitar das nossas práticas, né? A gente tem que revisitar nossas práticas para que a gente consiga fazer com que esses momentos virtuais também fiquem momentos agradáveis e que as pessoas fiquem interessadas, né? Que fique bastante palatável. Então, eu resolvi não trazer uma apresentação, tá? A gente vai conversando, eu vou falando. Eu não me incomodo se vocês quiserem interromper ou se quiser também deixar para depois, aí depende de como que vocês combinaram a dinâmica, tá? Então, eu vou trazer basicamente um pouco do que a gente vem chamando de educação patrimonial, né? Que princípios a gente vem perseguindo para essa educação patrimonial e trazer algumas experiências práticas de acordo com esses princípios que a gente vem construindo, né? Um monte de gente junto com outras pessoas durante esses últimos 10, 15 anos. Então, e também aproveitar para contar um pouco para vocês como a gente tem feito essas coisas que a gente estava fazendo presencialmente, como é que a gente está fazendo virtualmente, né? Como é que a gente está enfrentando esses desafios.
Quando a gente fala de educação patrimonial, a gente tem aí dois termos, né? O termo educação e o termo patrimônio, né? Então, eu acho que é super importante a gente entender um pouco de que educação a gente está falando e de que patrimônio a gente está falando, né? E a gente está falando do conceito ampliado de patrimônio cultural. Esse conceito ampliado, ele tem um marco legal que é na Constituição Federal, no artigo 216 da Constituição Federal, né? E o mais importante desse artigo 216, né, além de trazer a questão do patrimônio imaterial e, portanto, preparar o terreno para uma política de patrimônio imaterial no IPHAN e no Brasil, ele tem termos ali que são fundamentais, que muda, na verdade, a matriz de reconhecimento desse patrimônio. Se antes era só o Estado, só especialistas que identificavam esse patrimônio, a partir desse marco legal, quem que reconhece o que é o patrimônio são as próprias pessoas, né, que moram nesse território. Então, são as comunidades, são os grupos sociais. Então, nesse artigo 216, a gente tem lá, né, constitui patrimônio cultural brasileiro, né, tudo que se refere à memória, à identidade de todos os grupos formadores da sociedade brasileira. E quando a gente está falando de todos os grupos formadores da sociedade brasileira, a gente está falando da formação do nosso território, portanto, os grupos indígenas, né? Portanto, os imigrantes, portanto, as populações afrodescendentes, mas também a gente está falando dos grupos sociais hoje, que estão nos centros urbanos, que estão em comunidades rurais, que as populações ribeirinhas. Nós estamos falando do patrimônio hoje, né? Porque isso é uma coisa muito importante da gente lembrar, que quando a gente fala de patrimônio e de herança, portanto, a gente não está se referindo somente ao passado, né? Você está se referindo a uma seleção de referências culturais que as pessoas e os grupos entendem que deve passar para frente para as futuras gerações. Então, essa é a parte, para mim, mais importante do artigo 216, quando mostra, né, o desafio que é, por exemplo, trabalhar com educação patrimonial, levando em consideração todos os grupos formadores da sociedade brasileira. Tá? E isso marca profundamente, né, o trabalho de educação patrimonial, enfim, e as construções no campo nesses últimos anos. Que quando a gente resolve enfrentar esse desafio, né, um grupo de pessoas dentro do IPHAN e fora do IPHAN também, e pensar em princípios para a educação patrimonial, a gente está assumindo esse conceito de patrimônio cultural. E tira a educação patrimonial daquele lugar de atividade final, né, que durante muito tempo foi vista dessa forma, e também ainda é vista. Né? Quando a gente fala em educação, a gente está falando em processo. Então, essas coisas não estão resolvidas. Você tem ainda um entendimento de educação patrimonial como atividade final em muitos projetos. E o que a gente está chamando de atividade final? É pensar que a educação patrimonial só vai acontecer pós-reconhecimento, pós-tombamento, pós um reconhecimento internacional, ou pós um registro, no caso do patrimônio imaterial, ou pós um cadastramento de um sítio arqueológico, né? E não, ela não é uma atividade final, né? A educação patrimonial tem que estar com uma atividade transversal a todo o processo de preservação e valorização do patrimônio. Então, desde a identificação desse patrimônio, né? Então, quando a gente tem processos novos de identificação do patrimônio, então isso já está mais ou menos norteando, né, quem está fazendo esse trabalho com esse conceito ampliado. Só que a gente tem, né, um passivo de tombamentos da década de 30, de reconhecimento de sítios arqueológicos, enfim, que já tem um tempo. Né? Como é que a gente enfrenta esse desafio? Um dos caminhos é pensar na ressignificação que esses patrimônios têm. Então, quando vocês falam da Praça São Francisco em São Cristóvão, é exatamente isso. Qual o significado que essa praça tem, para além da valoração que tem nela do tombamento e do reconhecimento pela Unesco, né? O valor universal excepcional. Então, esses valores, são narrativas do patrimônio, mas não são os únicos. Né? Eu acho que isso é muito importante da gente frisar. Então, pensar que nós temos múltiplas narrativas sobre a Praça São Francisco, por exemplo, ou sobre o sítio arqueológico, que são narrativas do território, das referências culturais desse território que as pessoas vivem, celebram suas festas, enfim, praticam suas formas de expressão, seus saberes, né?
e nem chamam isso de patrimônio. Quem chama de patrimônio é a gente que está nos órgãos de preservação, quem está pesquisando, os estudiosos, a academia. As pessoas chamam de vida, gente, né? Porque isso faz parte do hoje, do agora. Essa dimensão cotidiana do patrimônio nunca pode ser esquecida. Então, se você for aí na Praça São Francisco, perguntar para as pessoas que estão passando lá por que elas gostam e por que elas estão naquela praça, você vai ter um rol de respostas de ressignificação desse patrimônio e de narrativa desse patrimônio, né? A gente tem o desafio de trabalhar na horizontalidade dessas narrativas. Então, tem o nosso discurso como historiadores, arqueólogos, né, educadores, arquitetos, tem o discurso da academia, tem o discurso dos órgãos de preservação, o discurso do tombamento, do reconhecimento da Unesco, mas tem também o discurso e a narrativa de quem está ali vivendo a praça. Então, se você perguntar para um jovem que frequenta essa praça, certamente ele vai dar uma motivação, como lugar de encontro, como lugar, né, que acontecem, por exemplo, algumas manifestações, as pessoas vão para o seu lazer, são significados múltiplos, né? E esses significados múltiplos é o que dá a vida e a defesa da praça como patrimônio. Então, é uma falácia a gente achar que a população não defende o patrimônio. A professora Simone Sifoni tem um texto muito bom, né? Depois eu posso passar para vocês, onde ela traz isso que a gente precisa parar de falar que a população não defende o patrimônio. Esse discurso é muito despolitizador, né? Porque quando você começa a falar do patrimônio, ele é um elemento extremamente agregador e as pessoas defendem. Quem não defende o patrimônio são certos grupos que têm um modelo de desenvolvimento, um modelo de sociedade que eles almejam, que não é o que a gente defende, né? Então, a especulação imobiliária conhece muito bem o que é patrimônio. Então, não dá para a gente falar sempre, basta conhecer para preservar, né? Tem muitos grupos que conhecem o que é patrimônio, conhecem a legislação e não defendem esse patrimônio. Não preservam e não querem preservar, porque pensam num outro modelo de sociedade, né? Então, é fundamental a gente pensar nesse conceito ampliado de patrimônio, nas referências culturais, né? Que é uma seleção, porque também tem um discurso assim, mas se tudo é patrimônio, nada é patrimônio. Ninguém está falando que toda a cultura é patrimônio. A gente está falando em referências culturais. Falar de patrimônio significa falar de seleção, mas a seleção feita pelos próprios grupos, pelos cidadãos, pelos habitantes que estão nesse território, né? Então, é uma seleção de referências culturais. E aí a gente entende por que festas permanecem, né? Por que lugares permanecem. Porque as pessoas têm um vínculo identitário, de memória coletiva com aquilo, né? Bom, esse é o conceito de patrimônio que a gente trabalha. E que educação a gente fala, então, para formar, né, os dois termos educação patrimonial? A gente está falando de uma educação que não é instrução para conhecer o patrimônio, né? Não é uma postura instrutivista e conteudista. A gente está falando de uma educação que entende que o conhecimento é construído coletivamente, por meio do diálogo. A gente está falando de Paulo Freire, né? A gente está falando de mediação, o educador como mediador. Mas não é aquele mediador no sentido da palavra do senso comum, né? Um mediador que vai chegar e vai resolver um conflito que está instaurado em determinado lugar. Não é isso, né? A mediação também tem aí uma matriz conceitual, teórica, que é da psicologia social, que é o Vygotsky, né? Na formação social da mente, ele traz essa questão e esse conceito de mediação. O livro chama Formação Social da Mente. E ele traz isso. Nós, seres humanos, para nos tornarmos o que nós somos hoje, nós fomos mediados por outras pessoas que conviveram com a gente e pelo contexto sociocultural, né? Então, significa dizer, se eu, Sônia, tivesse nascido 300 anos antes que eu nasci, e não no interior de São Paulo, né? Eu seria outra pessoa, eu gostaria de outras coisas, né? Eu provavelmente teria outras formas de achar, de construir, de achar bonito ou achar boa uma casa, uma construção, uma edificação. Então,
esse contexto sociocultural é que forma e media o processo de aprendizagem humana e o processo de se tornar ser humano, né? Isso é o que o Vygotsky fala. E a gente entende que o educador é um mediador nesse sentido. Um mediador entre a cultura, né, a questão sociocultural, onde os educandos estão imersos, e a construção do conhecimento a partir de uma leitura de uma realidade. Então, ao ler essa realidade, ao conhecer essa sociedade, junto a gente está construindo conhecimento. Então, é uma postura muito diferente da educação como via de mão única, né? Não se trata de uma forma instrutivista, depositar conhecimentos na cabeça das pessoas. Paulo Freire chamava isso de educação bancária e combatia a educação bancária, como se a cabeça das pessoas fossem vazias, de leitura de mundo, de percepção da realidade, e alguém enchesse, né, essas cabeças com conhecimento. Então, não é essa educação, né? No campo da educação, a gente tem uma corrente que é o socioconstrutivismo, que traz todas essas questões, né? Então, entendendo esse conceito de educação e esse conceito de patrimônio, é que a gente começou a buscar, também coletivamente, não teria sentido se falar, olha, os princípios, né, que estão hoje numa portaria do IPHAN, a portaria 137 de abril de 2016, esses princípios foi da cabeça de meia dúzia de técnico do IPHAN. Não foi, gente, foi um processo longo, de vários encontros, né, de vários Encontro Nacional de Educação Patrimonial, o primeiro e o segundo, seminários, né, eventos que a gente fez nos estados também, com instituições da sociedade civil, universidades, enfim, fomos construindo textos, né, e a ideia de trazer princípios da educação patrimonial. Por quê? Porque não se trata de dizer que ela é uma metodologia, né, educação patrimonial como uma metodologia, e de dizer que só tem um jeito de trabalhar com educação patrimonial, e está aqui a receita, vamos seguir essa receita, né? O próprio IPHAN teve isso no final da década de 80 e 90 com o Guia de Educação Patrimonial, que teve sua importância no momento, né, trouxe a discussão, né, apesar de, no âmbito dos museus, ela já se dava desde a década de 60 também. Mas, enfim, o Guia de Educação Patrimonial, ele tem lá as 4 etapas e é muito calcado no objeto, né? E tem um problema conceitual muito grande, que é chamar a educação patrimonial de metodologia, né? Isso está lá no Guia de Educação Patrimonial. A educação patrimonial não é uma metodologia, né? Ela é constituída de processos educativos, na educação formal, na educação não formal, e que entende esse diálogo e essa construção coletiva do conhecimento e, portanto, um processo de escuta importante das múltiplas narrativas do patrimônio, né? Então, é nesse sentido que esses encontros foram trazendo esses princípios da educação patrimonial, né? Eu não vou trazer eles aqui como está no texto legal, pensei, Bruno e professora, eu devia ter passado para vocês a portaria, mas é fácil, é só digitar no Google, portaria 137, de 28 de abril de 2016, né? Portaria IPHAN. Vocês vão ver lá. E aí a gente traz alguns princípios, que princípios é como se fossem assim, eixos norteadores que a gente não abre mão para falar de educação patrimonial, né? Então, um deles é a participação social. A participação social não só entendendo as pessoas como público-alvo, né? Entendendo os grupos sociais como público-alvo dos projetos, mas entendendo como público participante. Projetos de educação patrimonial dão certo quando você faz com as pessoas, né? Com aqueles grupos que vão executar e fazer o projeto. Por isso o sucesso do inventário participativo, porque ele é uma ferramenta de mobilização social, né? E aí, essa ferramenta de mobilização social, ela pode ser usada com ficha, sem ficha, pode dar um dossiê, pode não dar. O importante é a ideia, né? A ideia de inventário compartilhado, de inventário onde as pessoas são autoras, são protagonistas para identificar e falar do seu patrimônio, né? Então, é nesse sentido que a gente percebe a participação social, né? E, portanto, uma participação que é também política. Não é uma participação social como se fazem nas audiências públicas, não é uma participação social como você chegar com um projeto pronto para as pessoas cumprirem, né? Projetos que dão certo, você tem que fazer
com as pessoas. Se a gente vai fazer nas escolas, o projeto tem que ser feito com as professoras, com os professores, né? A gente tem alguns exemplos, né, para dar, acho que é legal ir falando dos princípios e de alguns exemplos. A gente fez, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Brasil, né, está com 19 fortificações brasileiras como bens seriados na lista indicativa de reconhecimento como patrimônio mundial, né? Então, nós temos em 10 estados brasileiros 19 fortificações. Bom, a gente pensou num projeto de educação patrimonial lá para Pernambuco, que tem 3 fortificações, né, que estão nessa lista. E aí a gente pensou, como que a gente vai? Ora, vamos fazer esse processo de escuta com inventário participativo, nos territórios, nos bairros, onde estão esses fortes, lá em Pernambuco. Então, 2 deles estão em Recife, né, que é o Forte do Brum e o Forte das 5 Pontas, e um está lá na ilha de Itamaracá, onde tem a maravilhosa Ilha de Itamaracá, né, que é o Forte Orante. Bom, nós fizemos parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e durante o ano letivo, né, em 2018, as professoras aplicaram o inventário participativo. Mas como que elas aplicaram? A gente fez uma formação inicial de 40 horas, onde elas construíram os planos de trabalho para aplicar, né? E elas foram guardando esse material todo, né? E o conceito que a gente foi construindo junto foi muito bacana, porque se a gente fala de fortificações, a gente fala de batalhas, a gente fala de lutas, de munições, de enfrentamentos, né? Então, tem toda essa narrativa histórica que foi trazida no projeto, mas não só. A gente escutou, né, quais são as lutas, as batalhas das pessoas hoje naqueles territórios. O que elas enfrentam? Quais são suas lutas? Quais são suas munições? Né? Esse trabalho ficou muito bacana, depois eu posso mandar, quando tudo voltar ao normal, e a gente puder ir no IFAM, eu posso mandar aí para vocês, para o programa de vocês, para o curso, e saiu nessa publicação aqui, Novas Velhas Batalhas, está dando para ver? Mais para cima um pouco. Aqui? Isso. Isso. Ó, e de fundo tem um carro anunciando o supermercado, tá, gente? Coisas do tempo virtual. Então, essa publicação aqui, semana que vem ela deve estar virtual, gente, que ela estava só com problema na tradução. Aí eu mando o link para vocês. Mas o mais bonito dessa publicação foi esse capítulo onde as pessoas falaram dessas suas batalhas, dos seus enfrentamentos, e onde elas mostraram a ressignificação desses fortes, né? Vou dar 2 exemplos para vocês. Quando a gente foi com essa pergunta sobre quais são suas lutas e suas batalhas, as professoras trouxeram muito a vida difícil delas, de acordar muito cedo, de viajar. Mas também as alunas, adolescentes que participaram lá, trouxe, por exemplo, o enfrentamento do racismo e da homofobia como uma luta do território nesse momento, né? Então, você veja que foi ressignificado o conceito de batalha, de forte. Nós usamos o universo léxico das fortificações, mas trazendo eles para o dia de hoje, né? Então, foi bem bacana. E, em relação à significação, a ressignificação, uma das alunas de educação de jovens e adultos, por exemplo, quando a gente perguntou para ela o que era o forte para ela, o Forte do Brum, né, no bairro de Santo Amaro, lá em Recife, ela disse assim, olha, para mim, que sou catadora de lixo reciclável, ali no banco, em frente ao forte, eu sento todo dia para comer, né, a minha marmita. Então, ali é o meu descanso, o forte é o meu descanso. Eu sento naquela sombra, como minha marmita e continuo catando, né, o plástico, catando o lixo reciclável para botar comida dentro da minha casa. Gente, você quer uma narrativa mais ressignificada e o valor que ela dá para o forte por conta disso, isso tem que estar presente, essa narrativa tem que ser visível. Então, ninguém vai negar a narrativa histórica, né, importantíssima, as fortificações tiveram um papel fundamental para a formação do nosso território, mas essas narrativas são fundamentais, né? Então, esse processo de escuta e da visibilidade das múltiplas narrativas tem tudo a ver com esses princípios da educação patrimonial, de participação social, né? De entendimento que essas pessoas, elas estão num território onde a vida está acontecendo tudo junto e misturado. Então, esse é outro princípio que a gente coloca. Tentar ver, onde a gente está fazendo o projeto, quais são as outras políticas públicas que estão ocorrendo ali.
de saúde, de educação, de turismo, de planejamento urbano. Que políticas estão acontecendo ali que a gente pode levar em consideração, né? Que a população está vivendo ali e está vivendo, como eu disse, não em caixinhas, como a gente divide para estudar, para agir politicamente ou para agir em termos de política pública, né? Então, é fundamental a gente entender essa intersetorialidade das políticas públicas. Botamos essas coisas, isso é um princípio que está lá na nossa portaria também, né? E, então, basicamente, esses princípios, eu não vou falar todos aqui, mas, assim, tem a ver com participação social, com construção coletiva do conhecimento, né? Com processos de escuta, que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? Porque o nosso processo de escolarização na educação formal foi um processo instrutivista, então, a gente, às vezes, é muito difícil a gente se desvencilhar, quando a gente vai dar aula, por exemplo, dessa postura, porque a gente acaba se repetindo, mesma coisa que uma professora nossa, quando a gente era criança, fazia, porque é difícil mesmo, é um processo, é uma conquista diária a gente entender essas múltiplas narrativas desde anos iniciais, educação infantil, porque existe essa compreensão, e só tem significado essa aprendizagem se for de forma a construir esse conhecimento junto, né? E, bom, gente, vocês querem me interromper para fazer alguma pergunta? Que eu falo muito. Queria falar para o pessoal que quem não quiser interromper no áudio, quem tiver vergonha, for tímido, não se preocupem, que aí do ladinho vocês podem encontrar o chat, e aí vocês escrevam à vontade qualquer pergunta, comentário, durante, depois, que a gente conversa direitinho. Não se preocupem, que é um bate-papo aqui, e a gente interrompe, volta, se for preciso. Então, fiquem à vontade para falar tanto no áudio quanto no chat. Tá. Quanto tempo eu tenho ainda, Bruno? Só para eu me programar aqui. Agora são 15 para as 4, a gente está programado até as 5, só que é para ter o tempo do diálogo. Claro. No meio do caminho, a gente também pode ir falando. Então, tipo assim, até o final de tudo, a gente tem mais ou menos uma hora, né? Tá. E fora isso, e dentro disso, o horário da conversa. Tá, eu acho importante a gente ter a conversa, ter os debates, as considerações. Eu não vou me alongar muito, eu vou falar só como a gente vem enfrentando essa questão de processos participativos, né, nesse contexto da pandemia, né, e, portanto, utilizando das ferramentas virtuais. Quando a gente foi pego de surpresa, né, como todo mundo por essa pandemia, a gente tinha planejado muitas coisas dentro do IFAM, fora do IFAM, em relação aos inventários participativos, formação de professores. Então, nós ficamos pensando como é que a gente ia fazer isso, né? Então, a gente tem usado, sim, né, tanto várias ferramentas virtuais, né, como essa, como o Google Meet, como o Zoom, e a gente está fazendo processos de escuta também, né? Nesse mesmo projeto das fortificações, a gente tem, por exemplo, oficinas para os planos de conservação das fortificações, que é justamente a gente ouvir qual o significado dessas fortificações para as pessoas do território. Então, gente, a gente tem feito isso por meio de uma metodologia chamada Café Mundial, tá? Esse Café Mundial, depois vocês podem pesquisar no Google e tal, presencialmente ele é muito bacana, a gente já fez várias vezes, né? Ele tem como objetivo dar escuta mesmo para todo mundo numa reunião de até 100 pessoas, né? Então, para não ficar aquela coisa de assembleia, de 2, 3, 4 pessoas ficarem falando só, então como é que a gente faz? Eu vou explicar como a gente faz fisicamente, depois eu falo do virtual, né? Então, a gente constrói perguntas sobre o assunto que a gente quer debater ou que a gente quer falar, né? Então, por exemplo, a gente fez lá no Rio de Janeiro para entender quais terreiros deveriam ser tombados no município do Rio de Janeiro, quais critérios de tombamento para a população de axé, né, para as comunidades de axé, para a gente ouvi-las em relação a isso. Bom, então é isso que eu falei, para não ficar só poucas pessoas falando, a gente coloca questões em várias salas, né? Então a gente pôs lá 3 salas, 2 questões em cada sala, né? E perguntas muito simples, muito que gere a conversa. Por exemplo, uma pergunta do tipo:
o que ajuda e o que atrapalha na preservação dos terreiros, tá? Essa é uma pergunta que todo mundo conversa e sabe. Então, não é só a preservação da edificação ali, né, do terreiro, mas por que ele não está preservado? Então, toda a luta, toda a perseguição da polícia, né, todo problema de violência que teve no Rio de Janeiro naquele momento, tudo isso aparece na discussão. Então, a chave do Café Mundial é você escolher bem as perguntas, né? Então, se você escolhe 2 perguntas que dá esse debate, então, como que acontece? A gente que eu falo, é um facilitador e 2 relatores, assim, em cada sala, e as pessoas ficam passando pelas perguntas. Então, por exemplo, eu estou lá como facilitadora da primeira sala, com 2 questões. Aí, eu estou com 100 pessoas, né? Então, cada pessoa vai para uma sala, cada 30 pessoas vai para uma sala, certo? Então, 30 pessoas na primeira sala, 30 na segunda, 30 na terceira, com questões diferentes. Eu estou com 2 questões na primeira, 2 questões na segunda, 2 questões na terceira. Quando dá meia hora, as pessoas rodam, entendeu? Então, quem estava na minha sala vai na outra sala, com mais 2 questões. E a gente vai anotando tudo que as pessoas falam em tarjetas, certo? E depois, no final, a gente agrupa essas tarjetas, a gente tem um quadro de todo mundo que passou pelas perguntas e falou, por exemplo, o que ajuda e o que atrapalha na preservação dos terreiros, né? Bom, no final a gente apresenta e você tem um belo retrato, ainda tem um debate para as pessoas falarem e tudo mais. Como é que a gente faz isso virtualmente, gente? Foi um desafio, né? Nesse projeto dos Fortes que eu te falei. Mas a gente foi no Skype, né? E no Skype a gente abriu salas. Só que daí não é as pessoas que ficam mudando de uma sala do Skype para outra, certo? É a gente, facilitador e relator, que muda. É como se eu fosse com as minhas tarjetas, né? Em cada sala. Então, se eu estou lá trabalhando com 2 questões, eu levo essas 2 questões em cada sala que eu passo, porque as pessoas ficam na mesma sala virtual. Fica muito mais fácil o facilitador e o relator mudar de sala, né? E aí, as tais das tarjetas, né? Que o pessoal brinca no IFAM, a Sônia com amor pelas tarjetas que ela tem. Aí a gente achou uma ferramenta de tarjeta virtual, porque enquanto as pessoas estão falando, os relatores ficam anotando nas tarjetas tudo que elas falam. Aí, Bruno, eu gostaria que você pusesse para mim, só para eu mostrar para eles como é que ficou isso, né? Então, a gente vai anotando nessas tarjetas, virtualmente, né? Ver se Bruno vai projetar aí. Certo, só um minutinho que a nossa... Qual daquelas imagens? A primeira? As 2, aquelas 2 últimas que eu mandei para você. Põe a primeira das tarjetas e a outra das nuvens de palavras. Certo, só um instantezinho que estamos tendo uma ajuda da Lorena. Tá, eu vou falando enquanto isso. Bom, são tarjetas virtuais, onde a gente vai escrevendo e depois a gente vai agrupando. Mas como é que você vai agrupar? Fisicamente eu estou lá, as pessoas estão lá, eu pego uma tarjeta junto com a outra, formo um grupo de palavras, né? E como é que a gente faz isso virtualmente? Aí a gente descobriu essa ferramenta que chama Idea Boards, né? Também é livre, todo mundo pode usar. E depois a gente pega essas palavras e joga para a nuvem de palavras, que é outra ferramenta que todo mundo pode usar, chama Word Clouds, né? Então, vamos ver se já vai aparecer ali, só para vocês terem uma noção. Essa é a nuvem de palavras, né? Então, aí é o resultado das palavras que mais apareceram no debate nesse dia que a gente estava trabalhando com o Forte lá em São Paulo, Forte de Bertioga, né? Então, você vê que a palavra histórico ficou bem forte, porque foi o que mais as pessoas, né, da comunidade falaram. Olha, valorização da história do lugar e tal. O uso, né? Aparece o uso. Enfim, você tem esse recorte, né? Ele em si só não fala nada. Claro que depois você faz uma análise com as pessoas, produz um texto e tudo, né? E lembra do processo. Então, essa é uma ferramenta que tem sido bem bacana. E a outra, eu queria só mostrar como é que ficam as tarjetas, né? Que é outro que eu mandei para você, Bruno. Só um instante. Calma aí, pessoal, que vai dar certo. Vai. Então, mas assim, é só para dizer que a gente também está aprendendo e está indo atrás de outras ferramentas, né, para a gente conseguir não parar nesse momento.
nada substitui ensino presencial e educação presencial, gente, né? Não se trata de dizer que vai ser sempre assim. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai tentando manter as pessoas unidas, né? Em redes. Porque volto a dizer, o argumento de que agora é um momento que a gente tem que ficar forte e resistir, né? E tem que fazer isso virtualmente, então a gente tem que ir atrás de fazer essas coisas acontecerem para a gente não se perder e para não ficar desmobilizado, né? Então, algumas dessas ferramentas, dessas metodologias, a gente consegue, sim, adaptar na forma virtual. Então, só para vocês verem, né, como que sai. Esse é o Ideia Boards, né, também é só ir no Google, vocês baixam, já brinco com ele lá, e você vai anotando, né? E depois você gera um relatório onde você passa as palavras, os assuntos mais falados e mais conversados para a nuvem de palavras, que é aquela outra que eu apresentei anteriormente, né? Enfim. Então, eu acho que assim, eu quis falar bem resumidamente as coisas, né? Então, acho que é importante entender essa questão o que a gente está entendendo por educação patrimonial e seus princípios, né? Que o processo de escuta ele é fundamental e, portanto, o inventário participativo tem sido usado em várias situações, né? Por exemplo, eu faço análise dos projetos integrados de educação patrimonial no âmbito do licenciamento ambiental, né? No âmbito do IFAM, vocês sabem disso, né? Não só pela arqueologia, mas enfim, se no lugar, se as obras, né, se os empreendimentos estiverem em território onde você tem bens tombados, bens registrados, ou bens valorados, que é no caso das ferrovias, né? Então, o IFAM tem que dar o seu parecer. E aí a gente faz bastante análise de projeto integrado. E as pessoas estão usando, sabe? E a gente sugere isso mesmo, porque assim, é claro que o empreendedor, ele vai chegar, ele tem um tempo no município, às vezes é muito mais para cumprir legislação, enfim, tem que fazer aquilo. Mas, se a gente puder sugerir para que o empreendedor diga assim, olha, tenta começar nesse território, nesse lugar, um processo de articulação de instituições, de pessoas, de poder público municipal, tenta começar uma rede, né? Começar uma rede já é um grande passo para as pessoas se apropriarem da discussão e do tema do patrimônio cultural e continuarem fazendo isso, né? Então, o inventário participativo nas escolas, ele é bem bacana, porque dá para você trabalhar desde o início, desde educação infantil, com desenhos, né, até ensino médio, educação de jovens e adultos. Então, é uma ferramenta bacana também no âmbito da arqueologia de contrato, por exemplo, e nos processos de licenciamento. É possível começar esse processo, né? E tendo um pouco de recurso do empreendedor, você vai poder gerar alguns produtos, um auto-inventário das comunidades, um inventário feito por crianças nas escolas, né? Enfim. Então, eu acho assim, eu quis trazer alguns exemplos, né, de algumas práticas que a gente está tendo em consonância com esses princípios e que a gente está entendendo de educação patrimonial, e mostrar um pouco, né, como o Bruno e a professora Miriam tinha pedido, né, dado o contexto do curso de vocês, de como a gente consegue, na verdade, não é nem fazer, é construir juntos, né, essa utilização de ferramentas virtuais e essa utilização desses momentos virtuais. Então, acho que é isso. Eu gostaria muito de conversar, escutar a opinião das pessoas, perguntas, enfim, fico à disposição. Obrigado, Sônia. Bom, pessoal, podem continuar fazendo os comentários. É muito importante que a gente compreenda que o nosso foco, objetivo é a ideia de professores, educadores de ensino básico, mas nós temos outros tantos participantes, né, de diversas áreas, professores de nível superior também, e pessoas da comunidade geral. Então, podem ficar à vontade para a gente conversar sobre vários espaços desse, onde o patrimônio pode ser discutido também. Sônia, eu tenho uma questão aqui. Foi a Railda ela é coordenadora do MAX, Museu de Arqueologia do Xingó, coordenadora de exposições, trabalha com educação patrimonial há muitos anos também,
E ela pergunta assim: boa tarde, Sônia. Como são efetivados os diálogos com os outros setores, outras políticas públicas, que estão sendo implementadas nas comunidades ao tempo que se desenvolve o inventário participativo? Certo. Então, eu acho assim, tanto pesquisadores que estão num território, né, que estão numa cidade, quanto agentes do patrimônio, enfim, ou lideranças comunitárias também, eles podem, né, mobilizar as pessoas que têm interesse naquele patrimônio, naquela referência cultural, em reunir conhecimento sobre isso, né? E aí, uma das formas que a gente fala no inventário participativo é isso: vamos levantar nesse lugar o que está acontecendo nesse território, né, que possa ter uma relação, uma interface com a questão do patrimônio. Então, ir mesmo nas prefeituras, né, pensar assim, de informações nas secretarias de educação, nas secretarias de planejamento urbano, e tentar fazer esse processo de articulação com técnicos das prefeituras, por exemplo, né, para entender os projetos que tem e chamar para uma discussão comunitária, verdadeiramente comunitária, né, onde estejam, não necessariamente quem está à frente assim da política partidária, né, numa prefeitura ou numa Câmara de Vereadores, mas equipes técnicas que trabalham com isso, com planos diretores, né, com planejamentos participativos. Essa articulação local ela é bem importante. Não é uma ou duas pessoas fazerem, as pessoas que estão interessadas nisso dividirem essas tarefas no sentido de, olha, vamos reunir todo mundo? Quem que tem que estar nessas reuniões primeiras que a gente pode pensar, né, para juntar as pessoas para fazer um inventário participativo nas comunidades, né? Então é isso, é um trabalho de muito esforço e de muito engajamento das pessoas. Por isso que eu falo que ele é um processo político também. E, às vezes, é um processo político de resistência, né? Porque a gente sabe, né, os enfrentamentos aí das nossas comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então, esse processo de articulação com o poder público local, não só para saber das outras políticas públicas, mas também para começar a fazer coisas juntos e trazer mais gente, né, para a defesa pelo direito à memória, o direito ao patrimônio dessas comunidades, ele é fundamental, né? Não sei se eu respondi. Certo, obrigado, Sônia. Railda, se faltar alguma coisa, pode comentar. E se alguém quiser falar no microfone, comenta aqui, que aí eu abro o microfone para vocês, como o Andrei acabou de fazer. Então, vou abrir o microfone, o Andrei que representa a CEMED, para ele mandar uma pergunta ou fazer um comentário com a Sônia. A palavra é sua, Andrei. Então, olá, Sônia, parabéns pela explicação, acho que contempla muito aquilo que é o objetivo do nosso encontro. Seu tom está um pouquinho Não, ainda está meio abafado. E agora, melhorou? Agora melhorou um pouco. Um pouquinho, mas dá para ouvir bem? Isso, fala pausadamente, que a gente entende. Pronto. Então, Sônia, eu queria agradecer a sua fala, eu penso que ela contempla muito aquilo que é o objetivo do nosso encontro, e eu queria falar agora um pouquinho dentro do meu espaço, que é a educação básica. Eu tenho visto com alegria a presença de muitos professores da Rede Municipal de Ensino de São Cristóvão, a quem eu agradeço, né, a presença e a participação. E eu queria, Sônia, apresentar um pouco daquela fala, quando você traz os aspectos relacionados ao inventário participativo, e mencionar um documento que existe do IPHAN, né, que é Educação Patrimonial e Inventários Participativos. Eu não me lembro muito bem o ano dele, mas é um documento que contempla um pouco essa trajetória da elaboração do inventário, e inclusive traz um tema, uma palavra que eu acho muito interessante, que é inventariar. Eu acho que é um aspecto muito legal. Quando você traz alguns recursos digitais que podem ser utilizados nesse contexto de inventário frente à pandemia, é claro que a gente que está no chão da escola pública talvez encontre uma certa dificuldade, porque nós não temos, em termos de alunado, 100% de atendimento desse público à tecnologia.
Então, na rede municipal de São Cristóvão, por exemplo, dentro da organização curricular, nós temos 2 disciplinas que versam sobre esses aspectos de patrimônio, certo? Nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, nós temos a disciplina Cultura, Cidadania e Patrimônio, cujo objetivo é justamente refletir sobre todo esse museu a céu aberto, que é a cidade de São Cristóvão, seus aspectos arqueológicos, arquitetônicos, sociais, culturais. E do 6º ao 9º ano, nós temos a disciplina Educação Patrimonial, que justamente a ideia é começar desse aspecto de cultura como um todo a chegar ao meu patrimônio, à minha localidade, certo? Então, quando você traz esse aspecto, né, relacionado à utilização da mídia para valorizar e qualificar ainda mais esse processo formativo de encontro, eu, às vezes, me reporto ao chão da escola pública e encontro uma certa dificuldade. Então, quando, por exemplo, a gente, na rede municipal, pensou em atividades não presenciais, é claro que a gente pensa em atividades que consigam atender a 100% desse alunado. E, nesse contexto, a gente desconsidera um pouco o acesso à internet, porque muitos não têm, muitos sequer sabem como funciona, né? E aí, eu queria trazer, para até uma explanação melhor por parte sua, um pouco da definição que o próprio IPHAN, nesse documento, traz sobre o que é a referência cultural. Porque dentro desse contexto em que a gente se encontra de atividades não presenciais, o que é que a gente tem estimulado a nossa rede de ensino e os nossos docentes? A, nessas disciplinas, valorizar dentro do aluno o seu aspecto local, a sua comunidade, resgatar essa identidade e transformar essa identidade num saber formal. E aí eu queria só aproveitar essa oportunidade, porque daqui a pouco eu vou fazer a minha pergunta, tá? Eu só estou contextualizando onde eu quero chegar, para trazer um pouquinho essa definição de referências culturais, com um trecho que eu acho muito importante, que foi extraído do Manual de Aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais do IPHAN. Ele vai dizer o seguinte: essas referências culturais são fatos, são atividades e objetos que mobilizam a gente mais próxima e que reaproximam as que estão longe, para que se reviva o sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Em suma, referências culturais são objetos, são práticas, são lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade. São o que popularmente se chama de raiz de uma cultura. Então, uma vez que você está nesse lugar de fala como o IPHAN, né, que é um órgão que pensa esse aspecto patrimonial, histórico como um todo, quais as possibilidades que você nos daria, enquanto sugestões metodológicas, de atuar frente a um público que não tem acesso à internet, mas que tem em suas localidades várias referências culturais, como essas descritas pelo documento? E quais as possibilidades de reaproximar essas referências culturais dentro da comunidade em que eles estão inseridos, transformando isso num saber formal? Eu não sei se ficou muito claro, porque eu falei muito, mas eu acho que deu para compreender um pouco. Eu queria que você explicasse um pouquinho, trouxesse para esse público de educação básica algumas sugestões que pudessem contribuir, e quem sabe para outros atores que estão participando desse encontro e que são de outras áreas, possam suscitar outras propostas e outras sugestões com vistas a colaborar para esse fazer pedagógico e docente em tempos de pandemia na escola pública, que a gente tem uma série de restrições e de dificuldades. Sim, realmente, assim, a gente sabe, né, Andrei, dessa dificuldade que tem em relação ao não acesso à internet, e a gente não pode negar isso e falar que está tudo bem. Não está tudo bem, né? E eu acho que outras coisas que a gente tem que levar em consideração também é como, por exemplo, as professoras, sobretudo as professoras, né, estão sobrecarregadas nesse trabalho remoto, né? Quando estão em casa, fazendo as aulas, cuidando das crianças, cuidando das casas, enfim,
com todos os enfrentamentos, né, que a gente tem das questões de gênero, das questões machistas da nossa sociedade, as professoras estão sofrendo sobremaneira, né? E a gente sabe da quantidade de professoras, sobretudo nos anos iniciais, na educação básica, né? Então, a gente não pode deixar de falar disso. Eu acho que isso é uma coisa importante da tua fala que a gente tem que resgatar. Não está tudo bem, assim, as coisas estão difíceis, né? O que a gente traz aqui é algumas tentativas da gente conseguir, né, manter o que dá para ser mantido em termos de redes, de pessoas, de ampliar esses contatos, né? Eu acho assim, nesse contexto de pandemia, né, porque esses processos de escuta, eles pressupõem encontrar as pessoas, né, pressupõem reuniões. Daí eu poderia falar aqui várias atividades, por exemplo, da gente fazer na escola, como o relicário, né, que é justamente trazer um objeto de casa, conversar sobre aquele objeto, depois fazer uma mini exposição com os alunos, atividades de sensibilização, né, onde você faz esse processo de escuta, que começa a falar de patrimônio sem falar de patrimônio, né? A palavra inventário que você falou, por exemplo, é muito interessante para a compreensão, né, no ambiente de aprendizagem de crianças, você fazer um inventário, por exemplo, de brinquedos, né? Vamos fazer um inventário de brinquedos. Aí, brinquedos da água, brinquedos da terra, brinquedo eletrônico, você está ensinando categoria, né? Então, assim como no inventário participativo você tem formas de expressão, as fichas, né? Forma de expressão, lugares, celebrações, saberes. Antes de você falar tudo isso e chegar na classe falando que é patrimônio, você começa a fazer exercícios experimentais mesmo, né? E que vê uma coisa que é bacana também, para sair só da coisa do objeto físico, vamos inventariar momentos de felicidade da nossa vida, né? Vamos fazer um inventário de momentos que eu fui feliz. E escreve numa fichinha, agrupa isso. Então, assim, presencialmente eu teria muitas, né, sugestões, mas eu concordo com você. Assim, não dá para a gente negar, né, essa realidade que é uma realidade de boa parte dos brasileiros e das brasileiras, né, e sobretudo, volto a dizer, das professoras e dos professores que estão sofrendo muito, porque além de preparar aulas, né, tem que enfrentar as ferramentas, tem que enfrentar fazer vídeo, tem que cuidar das crianças, tem que acompanhar a aula das crianças virtualmente. Gente, as pessoas estão mal, né? A gente tem que lembrar disso, né? Porque eu também não acho que a gente tem que botar, né, a carapuça de poliana, vai estar tudo lindo, e vamos lá, gente, que somos fortes. Eu não acho que é por aí, né? Eu acho que a gente tem que, assim, aproveitar algumas oportunidades de como fazer isso, né? Agora, talvez, eu não sei como que essas pessoas que não têm internet, por exemplo, estão fazendo, né? Como é que as professoras estão fazendo, né? Mas eu acho que no interior do Brasil você tem muitas cidades ainda que utilizam o rádio, por exemplo, né? O rádio é um negócio bacana, não estou dizendo que vai dar para você fazer um processo de inventário participativo, mas colocar o tema, né, com programas de rádio, com 2 ou 3 alunos falando para as crianças, né? E, por exemplo, em Nova Olinda, no Ceará, a gente tem a Fundação Casa Grande, perto de Crato ali. É incrível o trabalho deles. Eles têm uma rádio comunitária, que é uma rádio tocada pelas crianças, né? Então, tem crianças de 10, 11 anos que falam para outras crianças de 10, 11 anos. Claro que tudo isso requer, de novo, um processo de articulação, pedir ajuda, envolvimento, né? E ainda mais no momento que a gente não tem recurso para cultura, né? Para políticas culturais, né? Então, está muito difícil, né? Então, eu não quero passar a impressão assim que tudo é resolvido virtualmente, porque eu não acho que é, não, né? Eu acho que tem problemas muito sérios aí. Então, acho assim, pode até ser que os próprios professores criem, e pelo que a gente tem acompanhado, eles estão criando, né? Porque são professoras e professores muito batalhadores, que vão até na casa das crianças, a gente sabe, levar xerox de tarefa, a gente vê reportagens nesse sentido, né? Então, eu não sei. Agora, quando tudo voltar, né, se voltar, que a gente também não tem muita certeza de nada, aí a gente tem, inclusive no próprio inventário participativo, né, na publicação, a gente dá algumas sugestões. E eu fico à disposição, se vocês quiserem entrar em contato comigo, enfim, para a gente passar, a gente tem coisas escritas, não artigos, mas assim, sistematizado algumas dessas atividades, né? Então, eu acho que é por aí. E o inventário participativo,
Deixa eu ver se eu estou com ele aqui para mostrar a capinha. Eu acho que eu estou. Ele tá disponível para download. Inclusive, eu já passei o link, né, para o Bruno e para a professora Miriam. Eu acho que está disponível para vocês. Pode baixar. E esse livro que eu falei das fortificações, até semana que vem, ele vai estar disponível também. Esse é o inventário participativo. Ó. Isso, é isso mesmo. Tá? Depois eu posso disponibilizar o link aqui no chat dele na internet, porque aí quem tiver interesse de conhecê-lo mais de perto é uma grande oportunidade. E depois, Sônia, eu quero uma cópia desse assim impresso bonitinho, viu? Mande para mim de presente. Claro, não. Olha, gente, vocês podem cobrar. É que assim, eu não posso mandar agora, sim. porque a gente está em trabalho remoto, sim, né? Entendo então, sim. O setor de publicações nem está enviando nada ainda, mas assim que terminar, por exemplo, a gente está com 58 participantes, eu já me comprometo, daí Bruno me cobra e professora Miriam de eu mandar 60 exemplares aí para distribuir para os participantes do curso, Perfeito. sem problema. Perfeito. Tá? Perfeito. A gente pode também fazer, Miriam e Sônia, quem ficar até o final, quem concluir o módulo do curso, vai ganhar esses mimos que a gente foi encontrando durante as palestras. Porque aí é uma forma também de a gente garantir esse acesso e essa participação frequente. É uma sugestão, vamos ver se dá certo. Mas, Sônia, eu agradeço, eu penso que todas essas propostas que você traz, é claro que a gente entende que são sugestões que você traz com o uso da tecnologia, mas fazer esse olhar, por exemplo, de recriar e criar, né, dentro dos contextos em que a gente está inserido, com as dificuldades que nós temos, eu acho que já garante uma amplitude muito grande para essas concepções de inventário e de organização de saberes e de valorização da cultura local. Eu me senti contemplado, agradeço e abro espaço para os demais, certo? Vamos aproveitar a oportunidade, que não é todo dia que a gente tem Sônia aqui. Estou à disposição. Obrigado, Andrei. Vou aproveitar aí o jabá da divulgação para fortalecer esse movimento. Vou doar também uma edição do livro Sentidos do Patrimônio, que a Sônia fez a apresentação, e a gente vai colocar lá para fazer esse combo, esse kit. Perfeito, muito bom. E aí depois a gente dá um jeito para fazer esse sorteio, para fazer essa promoção, alguma coisa assim, para vocês receberem também mais um livro de patrimônio junto com esses outros. Sônia, agora eu que vou fazer um questionamento, que é o seguinte, os inventários participativos, né, a gente sabe que eles são maravilhosos por serem muito maleáveis e a gente poder adequar em diferentes situações e, na verdade, tem duas questões. E ele gera, muitas vezes, produtos didáticos, né, a partir dessas metodologias. Como a gente pode converter esse material em algo prático? Por exemplo, eu sou um professor, vou fazer, por exemplo, o inventário dos brinquedos com os meus alunos. Então, a gente vai fazer um levantamento, eles vão levar alguns exemplos de brinquedos, a gente pode trazer essa questão da afetividade dos objetos, a gente tem até uma atividade que a gente faz já em cursos de arqueologia, da graduação, onde se leva o objeto afetivo e muitos levam brinquedos, enfim. Após esse processo, que ele é muito teórico, né, ele mexe com a memória e com a imaginação, mas como isso pode se reverter em algo prático? O que eu quero dizer prático? Que as crianças, nesse exemplo que eu estou dando, né, elas possam lembrar dessa experiência vivida, e não como tivesse sido uma atividade como outra qualquer, apesar de não ser, mas ter isso como uma experiência mesmo, como uma atividade vivida e que ela vai se lembrar sempre dessa ideia de patrimônio, de memória e de afetividade. Eu não sei se eu fui claro. Não, foi sim. Isso é fundamental, né? O que a gente fala em educação, o que importa são os processos, né? Os processos que são educativos, os processos que trazem as coisas, mas os produtos são muito importantes também para a gente perpetuar isso que a gente está trabalhando. Para os alunos, por exemplo, que participam de uma experiência dessa, não esquecer nunca mais, como você falou. E no caso da gente que trabalha em órgãos públicos, para a gente convencer os nossos chefes que é importante fazer, né? Então, bons produtos, né? Livros publicados, né? Ou, no caso das professoras, fazer jogos, fazer um audiovisual caseiro, fazer uma página do Instagram, né? Porque hoje a molecada
Eu fiquei impressionada outro dia, que eu conversando com professoras eu não me lembro onde eu estava, acho que em Santa Catarina, se não me engano. E aí as professoras falaram, foi mesmo, foi lá em Santa Catarina, a professora falou, olha, as minhas alunas e meus alunos têm 9, 10 anos, todos eles têm canal no YouTube, todos eles são blogueirinhos, né? Eu falei, caramba, tá assim a coisa, Tá, porque é isso, eles veem essas propagandas de maquiagem e tudo, e as meninas começam a fazer maquiagem, começam a cozinhar, começam a fazer um monte de coisa. Falei, gente, isso é uma coisa muito legal para a gente usar a nosso favor, né? Você fazer um blog do patrimônio, um blog onde você vai contar, por exemplo, né, no caso desse inventário das brincadeiras, você faz, a menina pode entrevistar a avó dela, como é que a avó dela brincava, e pôr no blog, né? Então, isso que você falou, Bruno, é muito legal, porque assim, as crianças, adolescentes querem palco, né? A gente já foi criança, a gente já foi adolescente, a gente quer, né, essa coisa de ter popularidade, de ter vários amigos e tudo mais. Então, eu acho que usar isso, né? Você, olha, então tá, vocês fizeram aí inventários, a gente fez fichas dos brinquedos, classificamos em categorias, então agora a gente mostrar isso num canal, né, do YouTube ou numa página do Instagram, do Facebook, e que tal a gente entrevistar os avós agora? Vamos ver se eles contam como eles brincavam, e de repente, se a gente não tem o brinquedo mais, se não dá para fazer o brinquedo, a gente desenha o brinquedo. Que normalmente os avós ensinam. Quando tem uma criança, um neto, uma neta, que chega perguntando do que ela brincava, o avô vai querer fazer o brinquedo. Então, assim, são coisas que vão ficar extremamente significativas na vida dela, né? Então, acho que audiovisual, jogos, esses canais de comunicação são formas, né, de você deixar o trabalho permanente, visível, né, e despertar na criança, isso que eu acho bem legal também, né? A gente está, no Brasil todo, a gente tem muitas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, né, em bairros periféricos e tudo mais. E elas, normalmente, elas perseguem, né, um reconhecimento da sociedade que nem sempre é pelos caminhos melhores, né? Então, às vezes elas querem ser igual ao traficante e tudo mais. Como é que você muda isso, né? Acho que mudar esse espaço de desejo da criança é fundamental. Então, quando ela vê, né, que ela pode estudar, que ela pode ser alguma coisa, que ela tem que ir atrás, ela muda o espaço de desejo em relação ao futuro. Né? No meu Instagram, uma vez eu coloquei, nesse projeto mesmo de Pernambuco, eu fiz uma atividade com as crianças no Forte. E eu gosto muito, e eram crianças de 9, 10 anos, né? Eu estava em Brasília, fui para o projeto, falei, não, deixa eu né, voltar para a coisa da sala de aula, que antes do IFAM, gente, eu fiquei 10 anos em sala de aula, tá? Então, eu tenho o maior carinho com isso. Aí eu falei, fui lá e fiz uma atividade, e eu gosto de perguntar, depois que a gente fez a atividade, a conversa, enfim, tudo com as crianças, eu falo, como é que você se sente? Eu escrevo isso num cartaz, né? E faço essa pergunta para a criança, como é que você está se sentindo? Porque essa pergunta é tão profunda, gente, porque vai lá no fundo, para você ver se a criança está feliz, se a criança não está bem, né? E a criança é sincera. E aí um dos alunos escreveu lá, eu me sinto um arqueólogo. Foi a coisa, escreveu tudo errado, porque a gente via que tinha problemas ali e tudo, né? Mas eu fiquei muito emocionada na hora, né? E fotografei, botei no meu Instagram justamente por isso, quer dizer, ele falou, tia, eu me sinto um arqueólogo. Certamente, essa atividade, visitar o forte, ele morava em Itamaracá, nunca tinha entrado no forte, né? Então, visitar o forte, conversar com as pessoas, ver o historiador falando daquilo, ver um arqueólogo explicando, isso suscita nessa criança uma vontade de ser no futuro alguma coisa que não só o reconhecimento por, às vezes, pelos caminhos que não, né, que não são tão bons. Então, acho que isso é bacana, sabe? Esse contato com profissionais, né, com estudantes de graduação, de pós-graduação, isso leva as crianças a se sentir uma representatividade, né? Eu acho que a gente está falando de representatividade aqui, e que ela pode também ser um historiador, pode ser um arqueólogo, pode. Então, acho que esses projetos, para além da questão só do patrimônio, né, ela traz essa questão da vida mesmo dessas pessoas, né, relacionadas à sua memória, à sua identidade e às referências do local. Obrigado, Sônia.
É exatamente isso que eu gostaria mesmo com a sua resposta. Pensar em como isso pode ser transmitido de maneira prática mesmo, né, e que se reforce, até alguém comentou aqui, e essas diferentes plataformas podem nos ajudar para que essas práticas possam ser aplicadas, né, em diferentes plataformas. E, inclusive, uma adicional agora, né, que são esses ensinos remotos que a gente tem. Eu tenho mais uma questão aqui, que foi a Camila Cavalcante que escreveu. Ela disse: olá, Sônia, boa tarde. Eu sou estudante de arqueologia e presidente da Cajufes, que é uma empresa de consultoria júnior de arqueologia da UFES. E durante a pandemia, algumas questões relacionadas à nossa profissão dentro do licenciamento gerado algumas inquietações. Como o Andrei colocou, a maior parte dos estudantes não tem acesso às tecnologias e à internet de qualidade. As professoras e os professores estão sobrecarregados com demandas que extrapolam a jornada de trabalho, que não é nenhuma novidade, né? E além do preparo das aulas, eles e elas precisam buscar formações para conseguir se adequar a essas novas exigências. Nesse sentido, quais dicas ou sugestões você daria para que esses arqueólogos e arqueólogas que estão no trabalho, nesse momento, na arqueologia de contrato, né, no licenciamento ambiental, para que possam praticar um bom programa integrado de educação patrimonial no campo, né, no caso? Certo, certo. Então, acho que uma coisa que dá para fazer no âmbito dos programas integrados de educação patrimonial do licenciamento é esse processo de articulação nos territórios. Né? Isso dá para fazer de forma virtual. Então, contatar a Secretaria de Educação, né? Fazer um contato com planejamento urbano, enfim, com esse poder público local, e também fazer um mapeamento de instituições da sociedade civil que poderiam participar de um processo e de um projeto de educação patrimonial mais integrador, assim, né? Então, esse processo de articulação, aliás, quando eu faço os pareceres dos PIEPs, né, no âmbito do licenciamento, eu falo isso, porque agora está chegando tudo isso, está todo mundo readequando seus planejamentos, no caso das formações, porque não está tendo aula presencial, né? E aí nem todo mundo, depende do lugar do empreendimento, nem tem acesso à internet, as comunidades estão muito afastadas, né? Então, como que você pode pensar? Eu acho que essa fase de articulação, sabe, de mapeamento de atores e instituições, é uma fase que dá para fazer nesse momento. Você fazer um levantamento de pontos de cultura, né, pontos de memória, museus, companhias de teatro, artistas locais, e aí do outro lado, né? Então, de um lado você faz um mapeamento de instituições e pessoas da sociedade civil. Aí do outro lado você faz um levantamento relacionado ao poder público local, né? Então, assim, eu preciso falar na Secretaria de Educação. Eu posso iniciar o projeto com alguns professores que têm acesso à internet, né? E depois ampliar isso. Então, acho que assim, não tem receita de bolo, tá, gente? Eu estou pensando aqui junto com vocês, quer dizer, como é que a gente poderia? Essa sugestão de fazer a articulação local é o que normalmente eu tenho falado, né, nos meus pareceres. Nesse contexto de pandemia, você consegue fazer um bom processo de articulação local, de montar uma rede. Essa é a finalidade dessa articulação local. Você montar uma rede, né, para você fazer um projeto que permaneça no local. Porque é isso, né? O empreendimento sai, vai embora, né? Então, se você conseguir juntar gente, instituições que formem uma rede local de defesa e preservação e valorização do patrimônio, pode ter certeza que o empreendimento já contribuiu enormemente com aquela comunidade, né? Então, porque é isso, né? A gente está falando de ações no território. E claro que os profissionais, os arqueólogos, quem trabalha com educação patrimonial nesses empreendimentos, são pessoas comprometidas, é isso que a gente vê. São pessoas que estão engajadas, que querem, né? Aliás, são as pessoas que têm o contato direto com as comunidades, né? E aí vê o sofrimento das comunidades, vê as carências dessas comunidades. Então, acho que pensar o patrimônio como elemento agregador nesse sentido é bem bacana, né? Aproveitar esse tempo de pandemia para começar a fazer isso, um mapeamento de atores, de instituições, o que pode ser falado na Secretaria de Educação, que tipo de coisa pode se construir para o
próximo ano, enfim, ou que tipo de coisa já dá para começar virtualmente. Então, acho que tem que tentar achar soluções que vão contornando, né? Não sei se eu respondi. Obrigado, Sônia. É bem importante, eu sou arqueólogo de campo de educação patrimonial, né, na arqueologia preventiva, eu fico apenas com essas atividades, geralmente. E é muito desafiador, e eu acredito que uma das, eu não vou dizer ponto positivo, porque na pandemia não existe ponto Não positivo, existe, mas algo que nos traz como novidade, vamos dizer assim, é a gente repensar essas atividades, porque a gente está falando aqui, a gente não está fugindo da arqueologia da educação do ensino básico, pelo contrário, geralmente, 90% das vezes, nós arqueólogos da educação patrimonial trabalhamos nas escolas públicas, né? Sim. Nem toda cidade, nem toda comunidade tem uma associação ou tem um grupo cultural estabelecido para que se faça aquelas atividades. Então, está sendo muito desafiador pensarmos como, a partir de agora, porque a gente ainda não existe o novo normal, como a gente está pensando, ainda não dá para chegar uma equipe de arqueólogos que vem viajando de tantas e tantas cidades, entrando e saindo de escola com crianças, não dá para fazer isso ainda, e eu acho que não vai dar tão cedo, enquanto ainda não tivermos bem seguro, né, com tudo que a gente precisa da ciência e da medicina. Então, eu acho que é um grande desafio pensarmos o que é que a gente vai poder, por exemplo, o meu campo do doutorado ia começar quando a pandemia começou, e não dá para fazer, eu estou parado esse tempo inteiro, porque como é um trabalho que a comunidade participa ativamente de todo o processo, né, e não dá para ser feito, é uma comunidade tradicional, de quilombos, então não dá para a gente chegar lá e caçar meio de transmitir o vírus para a comunidade, então a gente está, Claro. E não está tendo aula na escola também, né, por conta disso, então é um momento que eu estou repensando o que dá para fazer. Então, por exemplo, eu sempre utilizei o rádio, não é novidade usar o rádio aqui, porque nas comunidades rurais daqui, o rádio é o meio de comunicação mais importante, né? Então, eu sempre utilizei o rádio para fazer as convocações para as reuniões, para as atividades, né? Então, é o momento de se apropriar ainda mais desses elementos que chegam com mais rapidez e facilidade, sem o contato pessoal, infelizmente, para meio que preparando o caminho para se pensar nas possibilidades que exigem o contato, como, por exemplo, o campo, né? A gente tem que ir, não dá para um robozinho, até então, né, chegar lá e escavar por nós. Então, realmente é muito desafiador. Eu tenho mais um comentário da Railda. Eu queria dizer que a Railda, se você quisesse pronunciar e falando, compartilhar, fique à vontade, que eu sei que você tem muito a contribuir. A Railda, dentro dessa ideia, ela menciona que começaram lá no MAX, né, o Museu de Arqueologia de Xingó, as visitas virtuais, as exposições com professores e alunos do ensino fundamental maior. Tem sido muito interessante, e já na semana que vem eles falam com os alunos do Fundamental Maior, e que tem sido uma iniciativa maravilhosa. É uma experiência já compartilhada aí, que já está sendo feita pelo Max. Legal. Alguém mais, pessoal? Comentários? A escola, eu vou perguntando, enquanto vocês mandam os seus questionamentos. A escola, por exemplo, lá na comunidade do Lagoa de São Vitor, que você conhece, a escola da comunidade, ela é o centro de tudo. Ela é o principal mecanismo que nos articula com todo o território, né? Porque a Lagoa de São Vitor, aqui em São Raimundo, é uma comunidade de quilombo, zona rural, ela é a maior comunidade de quilombos em número de família do Brasil, muito grande. E São Vitor é só um lugar desses tantos outros espaços que compreendem o território quilombola. E o uso da escola é justamente porque ela agrega todo o território nela, né? O território só tem poucas escolas e ela é uma das que agregam as pessoas de outras tantas comunidades. Então, a escola pública é essencial na execução desse meu trabalho, por exemplo, né? Mas no trabalho de preservação do patrimônio de uma forma geral, de educação patrimonial.
Então, é lá que a gente usa o espaço para fazer reuniões, a gente faz, os pais dos alunos são convocados para participarem dessas reuniões de mobilização, onde a gente, é uma das etapas da metodologia, né? Então, a escola pública, ela funciona exclusivamente nesse trabalho como grande articulador da comunidade. E é a partir de lá que não só moradores de São Vítor, mas de todo o território de outras comunidades rurais também, né, se reúnem, se centralizam para irradiar as atividades que a gente faz em torno de todo o território da comunidade Lagoa de São Vítor, que tem um sítio arqueológico histórico e pré-colonial também. Então, é muito importante o uso a gente pensar que o ensino básico também ele não funciona apenas de dentro para fora, né? Nós também podemos articular essas metodologias que possibilitem a construção do conhecimento. Algo mais? Miriam, quer compartilhar algo? Sim. Eu gostaria de... Alguns professores que estão aqui estiveram presentes naquela jornada de 2018. Lembro, inclusive, que suscitou umas lembranças ali muito interessantes, até na coisas de criança, como a Sônia bem falou, aquilo a gente guarda, né? Ou como o professor Marcos Albuquerque falava, depois que a gente leva uma topada, nunca mais esquece daquele lugar, né? São coisas, na experiência, né, que a gente grava, e dali imagina muitas coisas. Eu gosto muito da ideia de trabalhar com a própria produção das crianças, e eu acho que as redes, quem estiver conseguindo, né, obter essas imagens, as escritas, enfim, que os alunos estão produzindo, né, para a sala de aula, mas transformar isso num espaço museal, do imaginário desses alunos, dessas crianças ou jovens, para se tornar mesmo um museu, no imaginário, esse tempo não só por conta do tempo da pandemia, mas que ele depois se propague, se continue. Eu vi muitas das coisas, na época que trabalhava na escola em Fernando Noronha, que às vezes a produção é tão intensa na sala de aula, né, que se deixa escapar, às vezes, um detalhe de uma imagem que, quando ela é disponibilizada no meio virtual, ela poderá depois, mais no tempo seguinte, posteriormente, ser utilizada para, depois que ele estiver adulto, por exemplo, né, se rever, né, se reencontrar. Então, isso, eu acho que a gente vai ter condições de propor algumas atividades dessa aqui nesse nosso encontro. Mas também, por saber que tem muitos professores, se me permite, Sônia, Bruno, eu gostaria de ouvi-los, os professores que estão aqui conosco, que eles também pudessem falar, assim, o que está acontecendo, né? Quais são, não só as suas dificuldades, mas também as coisas que estão atraindo a promover novas atividades, ou mesmo por que buscaram estar aqui agora, se estão... Né, eu acho que isso é a hora da gente também ter esse momento de escuta os nossos colegas professores da rede. Vocês topam, professores, cursistas, participar dessa jornada de perguntas também? De respostas, no caso, né? A pergunta é essa. Eu deixo aqui aberto. Eu vou me proporcionar outra coisa. Eu tive dificuldade, Railda, você que é do Sistema Estadual de Museus, você poderia nos auxiliar. Encontrei dificuldade de junto com os museus de São Cristóvão, de ver o que eles estão articulando, o que eles estão fazendo, para que pudesse trazer essas experiências aqui para o nosso projeto. Então, se vocês estiverem em contato de alguma experiência no âmbito dos museus, Museu de Arte Sacra, Museu da Polícia Militar, Museu Histórico do Estado, gentileza aqui, compartilhe para a gente poder introduzir na nossas experiências pedagógicas, tá ok? Sem timidez, pessoal. Vamos compartilhar. Estou vendo os professores sorrindo. Boa tarde, posso falar? Olha, apareceu. Boa tarde, bem-vinda, Vera. Obrigada, foi um prazer, Bruno, conhecer você, ouvir aí suas sugestões, suas vivências. Estou encantada com esse momento. Estou aqui arrepiada, emocionada, viu? Muito prazer, Sônia, Miriam, prazer em revê-la de novo. Estava perturbando Miriam lá
no privado, chega, Miriam, me ajuda, o curso eu vou perder, não consegui inscrição, ufa, consegui. Então, o que eu tinha para perguntar, explanar, tirar dúvidas em questão, graças a Deus, a nossa colega aí, uma das meninas, já fez as perguntas, tirou as dúvidas, e aí me ajudou muito, né? Assim, eu não precisei falar, mas sendo assim, não é só esse momento, mas o momento que estive com o grupo em São Cristóvão para trabalhar a cartilha, e antes disso também, tem me enriquecido muito, porque eu cheguei, tipo assim, uma pedra, e estou sendo lapidada nessa questão, porque é de um conhecimento muito vasto, entendeu? E eu sempre tive essa vontade, eu acho que no sangue. Meu pai era professor de história, já é falecido, ele não era historiador, mas sendo professor de história, e ele sempre trazia muito assim na nossa educação em casa, embora muitas das vezes não tínhamos isso na escola na época, mas a respeito do patrimônio educacional, da valorização. Infelizmente, da onde eu vim, na minha cidade, né, nativa, não dão esse valor, não preservam, não tem essa cultura, entendeu? E uma das vezes eu até procurei o IFAM, logo depois que eu vim morar aqui na capital, aqui em Aracaju, que eu sou de uma cidade chamada Neópolis, e ela faz fronteira com Penedo, que é Alagoas, e o que divide é o Rio São Francisco. Tem uma história muito bonita, mas os prédios não estão preservados, não cuidam como deveriam, não trabalham a história, enfim. E eu me sentia muito incomodada, e quando eu tentei fazer alguma coisa, não deu certo, porque não tinha justamente essa força de vontade dos demais moradores, e o que me passaram na época era que precisava de um apoio político, mas já ouvi aqui nesse momento que não precisa desse político, desse administrador, precisa sim da comunidade. Então eu vou lá alfinetar, vou reunir a turma, pessoas que eu conheço, e quem sabe, com sorte e com perseverança, eu consigo fazer alguma coisa em prol da minha cidade, da história, dos patrimônios que ainda existem. Foi um prazer esse momento. Muito obrigada. Beijo. Obrigado, Vera. Quer comentar, Sônia, o comentário da Vera? Acho que é isso mesmo, né? As professoras, elas sempre têm uma atuação. Eu falo que, né, a gente que mais encontra é professores e professoras com brilho no olho, né? Que tem uma intensidade no trabalhar, que gosta, que traz isso. Trabalhar com educação é isso, né, gente? É trabalhar com afeto, é trabalhar escutando, né? Então, por isso que eu acho que também o inventário participativo nas escolas, ele acaba tendo um sucesso, porque as professoras veem como uma ferramenta que pode fazer do jeito delas, né? Então, assim, é uma ajuda para sistematizar essa escuta, para, enfim, como a professora falou, ir atrás, cutucar, né? Cutucar lá e ver onde que pode sair, porque sempre você encontra gente que, né, nos lugares que estão defendendo o patrimônio, que estão valorizando esse patrimônio. É isso mesmo, professora, não desiste. Mas algum outro professor? Algum que participou da jornada de 2018, que a Miriam falou, não tem mais nenhum aqui na sala? Tem os arqueólogos, então, também, né? Educação patrimonial na arqueologia é feita, grande parte, né, nas escolas também. É isso? Bom, então, como não temos mais Posso questões... fazer uma pergunta? Pode. Acabei atropelando a ordem, mas... então, vou mudar minha maneira de aproximar. Eu vou perguntar, quem de vocês comeu o cachorro-quente do seu João, lá na Praça da Matriz? Ou o barquinho do seu Zezé com castanha, que vocês me contaram lá em 2018? Quem de vocês ainda lembra disso? Ou ainda faz esse barquinho de papel que nem seu Zezé? Larguei a pergunta. Isso é das referências que vocês me contaram, viu? Marta sinalizou aqui no chat que comeu o cachorro quente. Marta, fala um pouquinho como era a experiência. Aí, a Martinha. Martinha, fale conosco.
clique para ativar seu microfone, Marta. Aí onde tem o microfonezinho, você clica aí. Aí a Marta já está com o vídeo ligado. Liga seu microfone, Isso. Marta. Clique aí no microfoninho, ó. Você está rindo aí muito feliz, você quer falar, que eu estou sentindo. Não, não conseguiu, eu acho. Ou não quer. Bora, Martinha. Dou-lhe uma. Boa tarde. Olha, Aparecida. Boa tarde. Oi, tudo bom? Quero dizer que é um prazer estar participando desse curso de arqueologia. É a minha primeira vez, né? Eu sou formada em História desde 2014 pela Universidade Tiradentes. Faço atualmente Ciência da Informação, Biblioteconomia e Documentação na UFES e trabalho no Arquivo Municipal. E nós somos responsáveis pelos patrimônio, né, cultural do município. E eu achei interessante esse curso, porque não apenas desenvolver aqui em São Cristóvão, mas eu quero sair com ideias e com projetos para o nosso arquivo, não apenas o municipal, mas também o estadual dentro dessa questão do patrimônio cultural. Então, para mim vai ser um prazer, né, estar fazendo parte, espero que não seja apenas a primeira vez, porque eu estou aqui com profissionais que são muito competentes e que eu quero me espelhar bastante. E é muito gratificante. Uma das questões, como historiadora, que nós temos, não sei se vocês já ouviram falar, não, na verdade, se conhece a cidade de Simão Dias, mas eu sou de Simão Dias e não tem essa questão de valorização do patrimônio cultural. Então, eu vejo muito importante esse curso e que, além de trabalhar aqui em São Cristóvão, eu quero expandir, não apenas para os interiores, mas dentro do município e do estado. E é um prazer fazer parte desse projeto. Obrigado, Aparecida, pelo seu comentário. Sempre bem-vinda. Principalmente o pessoal de Sergipe, aí, que faz o diálogo total com o nosso... Bom, então, dou-lhe uma para a gente encerrar, dou-lhe duas. Tem tempo, quem quer fazer algum comentário? Dou-lhe duas, 2,5. Dou-lhe 3. Então, a gente está agora nos últimos minutos, ainda temos o encerramento. Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer todos vocês que estiveram na nossa primeira aula do curso e do primeiro módulo também, que é esse módulo de educação patrimonial. Nós teremos daqui a 15 dias mais um encontro ainda no módulo de educação patrimonial, com outra temática e com outro ou outros, pode ser no plural, que provavelmente seja mais de um pesquisador, ainda a gente vai divulgar depois. E eu espero muito que vocês se mantenham, continuem, principalmente dialoguem, né? Esse é o momento de dialogar, para não fazer o que a Sônia contou no início da fala dela, né? Não é para ser esse momento onde a gente só vai depositar informações, a gente quer muito essa troca e utilizar desse discurso participativo mesmo, construtivista, de Paulo Freire também, que é muito importante para essas premissas da educação patrimonial. Então, Sônia, eu quero muito te agradecer, muito, muito obrigado por tudo, e pode terminar falando com o pessoal, e depois que a Sônia falar, a gente vai passar a palavra para a Miriam, para ela dar as diretrizes do cronograma e da estrutura do curso, que a gente deixou agora para o final. Com você, Sônia, para encerrar. Bom, gente, muito obrigada pela presença, obrigada nessa tarde de sábado, né, a gente está conversando, são assuntos importantes, eu digo sempre que a educação patrimonial, ela é uma forma da gente afirmar, né, o direito ao patrimônio e o direito à memória dos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, é um jeito de defender as diferentes maneiras que as pessoas estão no mundo, como elas são no mundo. Não tem um jeito só de ser feliz, né? Então, acho que defender os jeitos de vida, os modos de vida de todos os grupos brasileiros é uma forma da gente afirmar esse direito à memória, esse direito ao patrimônio. Muito obrigada, Bruno, obrigada, professora Miriam, a gente está à disposição e segue à disposição de vocês. Muito obrigado, Sônia.
Até a próxima. Até Agora, a próxima. com a Miriam. Eu agradeço muitíssimo a vocês essas palavras. Sônia, tuas reflexões são inspirações para nós, sabe? Nossa, vai ser muito bom e vai enriquecer nosso trabalho com toda certeza. Bruno, você está me devendo, você não mostrou aqui para nós a medalha. Cadê aquela tua medalha? Isso é importante. André, me ajuda aqui a solicitar essa medalha do Bruno, porque esse jovem do Fórum Juvenil, isso é muito importante para a gente. Aliás, eu me esqueci de perguntar, Sônia, por gentileza, como é que está esse... Ele parou naquele período, em 2010, o Fórum Juvenil, ou continua? Qual a expectativa de um retorno? A gente tem uma página, né, no Facebook, só que de vez em quando, né, Bruno, a gente publica lá, mas enfim, foi uma coisa promovida pela Unesco, né, teve um recurso e tal, depois a gente não teve mais nenhuma oportunidade de ter esse recurso, a gente reuniu 45 jovens, né, de todos os estados brasileiros, o Bruno foi representante, né, do Piauí, e também 15 jovens da América Latina. E a gente visitou 4 sítios do Patrimônio Mundial no Brasil. Nós fomos para Missões, no Rio Grande do Sul, Goiás, Brasília, o Parque de Iguaçu, né, no Paraná. Então, foi muito, assim, teve um custo, né? Teve um custo, a gente teve recurso, porque naquele ano os membros do Comitê do Patrimônio Mundial se reuniram no Brasil, né? Foi o ano do Brasil sediar o Comitê do Patrimônio Mundial, que todo ano eles têm. Então, a gente não teve mais. Agora, a gente conseguiu perceber que teve assim, cada jovem que participou do fórum replicou isso e fez a sua carreira profissional, uma carreira de defesa, de preservação do patrimônio. Infelizmente, a gente não teve um recurso como aquele nunca mais. Eu acho que teve um seguinte, ainda teve em outro país, né? Não, é isso que eu falo. É de praxe que cada país que recebe o Comitê do Patrimônio Mundial fazer o fórum. Eu estou dizendo no Brasil. No Brasil, a gente só teve aquela vez. Agora, toda vez que nem quando foi no Japão, aconteceu o Fórum Juvenil no Japão, né? Sempre teve um Fórum Juvenil em cada país que sediou o Comitê do Patrimônio Mundial. Assim. É bem importante lembrar que no fórum nós criamos uma carta patrimonial. E essa carta patrimonial, inclusive, esteve na última prova do IFAM para arqueólogo. Fiquei muito chocado que a carta que eu ajudei a escrever... mesmo, Bruno? Eu nem tinha visto isso. A última prova do IFAM, até a Miriam fez também, eu fiz a prova, eu acho que a Jéssica está aqui na sala, fez também. E aí, quando eu vi no edital, que era referência obrigatória, aí tinha lá, a Carta Jovem Brasil, Brasília 2010. Eu digo, gente, eu escrevi. Caramba! E ela é uma carta patrimonial, exatamente. Na prova de arqueologia, Na prova para arqueólogo, no concurso. Eu vou ver isso, eu não vi, não. A Miriam quer que eu mostre a medalha? Deixa eu mostrar. É a medalha que o IFAM nos deu. Para que é jovem. Embaixador, né? É a categoria de embaixador, né? Que você assumiu. Embaixador jovem do patrimônio, né? Cada jovem representava o seu estado. Então, é isso. Aparecida, André, daí seja uma ideia de replicar uma ação dessas com jovens aqui no próprio estado. Simão Dias, eu sei que tem professora, tem gente aqui que é de Lagarto, que está inscrita no curso, né? Railda aí de Canidé, né? Está lá em Canidé. Railda está em instância, mas ela responde lá para Canidé. Seria uma boa fazer isso, né? Isso. Sim, verdade. Uma boa iniciativa para uma atividade de educação patrimonial, com certeza. Óbvio, em menor dimensão, né? Mas, assim, no âmbito estadual, seria excelente. Imagine, São Cristóvão recebeu jovens de cada cidade do estado, né, que lutem, e então, pelo menos, tenham interesse na preservação do patrimônio, né, que era o que fazia, e para vocês terem noção, muitos jovens do Fórum Juvenil são pesquisadores ou professores ligados à área do patrimônio. Isso mesmo. E apesar dessa rede não existir assim de uma maneira formal, a rede continua, né? Então, tem professores museólogos, arqueólogos, historiadores, né? E
envolvidos em todas as esferas da preservação do patrimônio. E isso sendo replicado numa esfera estadual ou até mesmo municipal, interescolar também, né? É possível fazer. Seria muito, muito maravilhoso, e visitar uns 2 ou 3 sítios do patrimônio aí do estado, imagine, muito maravilhoso. Então é isso. A Miriam que fez eu passar esse momento aí de minha timidez. Agora a Miriam encerra falando do final do curso e do que a gente tem pela frente. Obrigada, Vitor, Bruno, por compartilhar essa sua história aqui, né, que lhe traz, né, lhe remete também a São Cristóvão. Se tiver alguém de Capela, também aproveito, já quero fazer uma proposta, porque a gente fala patrimônio mundial, São Cristóvão aqui em Sergipe, né, no patrimônio cultural da humanidade, mas a gente tem uma reserva da biosfera lá na Mata do Junco, no município de Capela, também reconhecida como uma chancela internacional. Olha que riqueza, hein? Quer dizer, a gente tem como também entrar em outros fóruns, né, para mostrar mais, para divulgar mais, compartilhar as diversidades de Sergipe, né? E falando em diversidades, algo que eu tenho assim um carinho especial pelo ambiente aquático, né? A história dos pescadores, das pescadoras, marisqueiras, enfim, lá do Apicum de São Cristóvão, lá da Pedreira, do povoado Pedreira. Essa como os colonizadores chegaram, foi pelo rio. O rio Vaza Barris, Paramopama, a maré, faz parte do nosso patrimônio, né? Faz parte do patrimônio de São Cristóvão. E vamos pensar também, ampliar isso, a gente pretende fazer aqui no curso, que os indígenas que aqui estavam, uma história de longa duração, essa história também tem que ser trabalhada, né? Vamos em busca disso, a arqueologia pode colaborar, mas também só reflexões, só o fato de nós podermos refletir sobre esses outros povos que estavam aqui antes da colonização, isso é muito importante, né? Então, vamos conduzir nossos trabalhos também para esses caminhos. Não vou esquecer aqui o povoado Miranda, povoado lá de Rita Cacete, que fazia, me lembro bem do nosso encontro, Rita Cacete lembrou que as capelas florais faziam antigas quermesses, né? E agora parou? Não, vamos atrás dessas pessoas que participavam dessas quermesses, vamos dar uma vida, né? Como disse bem Sônia, vamos botar essa vida para florar de novo, caso ela esteja ainda adormecida. Bom, eu quero agradecer a todos e dizer que esse laboratório de experimentações interdisciplinares que vai ser nosso curso, né, considerando o volume de pessoas que estão de outras áreas, biblioteconomia, geografia, letras, física, ciências ambientais, história, arqueologia, só o que me veio à mente agora, então acho que vai ser bem rico. Dizer que nossa forma de conduzir nossos encontros, as atividades, vai ser da seguinte forma: vocês vão estar recebendo notificações pelo sistema do CIGAR, e por lá, então, a gente vai dando as orientações, o passo a passo, e os links onde nós vamos acessar numa plataforma, que vai ser uma plataforma de integração nossa, só nossa, ali, a intimidade nossa mesmo, sem ficar externo muito, para perder essa timidez. E lá a gente vai poder, então, se apresentar à vontade. Eu estou falando da plataforma do Padlet, e eu de fácil uso, né? E, bom, então, o que se pretende para agora é enviar, então, essa notificação para ir orientando vocês, tá ok? E, Andrei, você da coordenador pedagógico, que me conta? Então, eu quero agradecer a todos, né, a participação também, representando essa MED de São Cristóvão, que é parceira dentro desse projeto. Agradecer a Sônia, né? Sônia, a sua fala, a sua presença aqui, para mim, de modo particular, é motivo de grande alegria, porque eu sou, como Miriam sabe, um grande admirador da educação patrimonial, e ouço muito falar sobre você, né, por conta do IFAM e dessa associação, e eu aproveito, inclusive, a oportunidade para convidá-la para, quando tudo isso passar,
ter um momento conosco em nossa rede. Eu acho que seria muito valioso para os nossos docentes, não só para os docentes da rede municipal, mas aqui também nós temos docentes da rede estadual e docentes do território sergipano, porque eu penso que quando a gente fala de educação patrimonial, a gente não fala de rede de ensino, mas a gente fala de território, né? A gente fala dessa abrangência que vai além fronteiras. Então, sinta o meu abraço virtual, a minha gratidão, certo? E de todos os que aqui tiveram presentes. Como alguém disse, né? Nesse ambiente virtual, a gente acaba acompanhando quem entra, quem sai, e a gente manteve o nosso número de participantes. Claro. E isso foi algo muito positivo. É claro que, dentro desse processo, a gente considerou algumas incoerências que a gente foi encontrando no caminho, né, turma? De links, de plataformas, mas, graças a Deus, deu tudo certo. A ideia é que a gente vá aprimorando esse fazer e esses saberes para dar continuidade ao projeto de qualidade. Aproveitando a oportunidade também da fala, acompanhem nos ambientes virtuais, nas redes sociais do CAV, certo? À medida que Miriam for colocando, né, for notificando através do CIGAR, a gente também vai disponibilizando esses acessos para que lá vocês comecem a ter uma amplitude maior desse processo, ok? A gente também vai tentar, né, entrar em contato pelo WhatsApp, uma vez que vocês registraram esse número, porque como o e-mail pelo CIGAR às vezes fica um tanto lento, se trata de sistema, se trata de tecnologia, né? Às vezes não é no ritmo que nós temos de cotidiano. E o WhatsApp, ele talvez possibilite a gente esse acesso, certo? Nós somos uma equipe pouca, né? Nós somos pequenos em termos de número, mas somos desejosos em fazer. Então, vão também nos ajudando com a paciência, certo? E vão acompanhando. Não deixem de sinalizar, como Vera aqui disse, né? Que entrou em contato com Miriam e ela logo acolheu. Nós também temos essa facilidade de acolhida. Eu ao longo do dia, também fui respondendo alguns e-mails que chegaram. Tem Mia aqui que está respondendo a todo vapor o chat. Bruno que está fazendo essa interlocução. Lorena que está nos bastidores abrindo e fechando. Enfim, esse é o nosso grupo, essa é a nossa equipe, desejosa em contribuir e em construir. Então, em nome da Secretaria Municipal de São Cristóvão, eu agradeço, de Educação de São Cristóvão, eu agradeço a participação. Me coloco também à disposição, bem como em nome do nosso grupo de trabalho, que idealizou esse projeto e faz com que ele aconteça de forma dinâmica e interativa. Um abraço no coração de todo mundo. Fiquem em casa, só saiam se realmente for necessário e aproveitem para descobrir esses inventários e essa cultura de educação, e esse aspecto de educação patrimonial que tem aí na internet, que vocês podem ter acesso. Obrigado, Andrei, obrigado, Miriam, a equipe toda, que eu não vou citar os nomes que eu possa esquecer alguém. Estamos aprendendo, mas, olha, mantivemos as 70 pessoas aqui constantemente, então foi maravilhoso. Sempre eu imagino, quando eu vejo os números, eu imagino as pessoas mesmo. Então, 70 pessoas é muita gente, então foi muito, muito legal. A gente quer muito que vocês participem mais. E para quem ainda está ansioso, a gente não vai ficar apenas nas pautas da educação patrimonial, né? O curso é Arqueologia e Educação, então se preparem que tem temáticas voltadas para arqueologia histórica, para arqueologia indígena, história de longa duração, arqueologia em ambientes aquáticos, tudo linkado com o patrimônio, com Sergipe e São Cristóvão, né? Então, tem muito tema aí para a gente discutir, muitos pesquisadores, lembrando que cada aula, cada encontro, são pesquisadores diferentes que vão estar aqui de todo o Brasil, contribuindo e participando junto com vocês. Então, muito obrigado, acompanhe o Instagram da CAV, Campo Arqueológico Virtual, lá a gente vai estar postando tudo de uma maneira mais rápida de vocês acessarem, mas sempre fiquem atentos ao e-mail de vocês, sempre olhem o spam, a lixeira, que geralmente esses e-mails se perdem, se desencontram, e qualquer dúvida, sempre vão lá no Instagram do CAV, procurar, ou então algum de nós, eu acho que todo mundo se conhece, então procura a Miriam, me procura o Andrei, que a gente sempre vai tirar uma dúvida em qualquer momento que vocês quiserem. Outra coisa, para finalizar, a lista de chamada, a presença, na verdade, está aqui no chat, abram esse link e respondam, que no final todo mundo vai ter o certificado também. Muito obrigado, se protejam, se resguardem, até o próximo encontro daqui a 15 dias, onde vocês vão aturar minha carinha novamente. Beijos, até a próxima, pessoal.